Olá, meus caros, tudo bem? Continuando os nossos estudos sobre a importante serventia de registro de imóveis, nós vamos tratar agora, nesse terceiro e último bloco, sobre o princípio da rogação ou princípio da instância. Gravem isso. A atividade registral, em regra, depende de provocação. Você não pode, como registrador de imóveis, visando lucro. Todo tabelião ou registrador que entre na atividade visando lucro, apenas o lucro, ele denigre a atividade. Você tem que passar nos concorridos concursos de cartório, cartório é uma expressão que não se utiliza mais, mas vamos aqui, já que é popularizado, concurso de cartório, você tem que ingressar com a consciência de que você vai prestar um serviço público, que tem que ser bem remunerado. Por isso que estabelecer teto para cartório, ele viola toda a ideia da Constituição, o liberalismo econômico, ele viola o próprio artigo 236 da Constituição Federal e é incompatível com o sistema de mercado. O poder público ele prestava esse serviço de cartório, mas ele percebeu que não tinha pessoal, não tinha dinheiro, não tinha capacidade, não tinha preparo técnico e nem experiência, nada. O que o Estado faz quando ele não dá conta de um serviço público? Ele faz uma privatização, tá? Ele vai privatizar. É o que ocorreu com as rodovias. Privatizou as rodovias. Tem como voltar para o Estado? Impossível. Tem um grande colega amigo tabelião, doutor André, do Estado do Paraná, ele citou esse exemplo que eu acho fenomenal. É semelhante à situação das rodovias. Você tinha estradas terríveis, Estado não tem dinheiro, o que ele faz? Ele privatiza. As rodovias são privatizadas por uma determinada modalidade, licitação e contrato administrativo. A atividade extrajudicial dos cartórios, ela sofre uma espécie de privatização, só que de forma muito mais eficiente e meritória. É por meio de concurso público, em que você é aprovado e recebe a outorga do Estado, do Tribunal de Justiça do seu Estado que você foi aprovado. Mas fato é que você não pode, como registrador de imóveis, sair, eu quero registrar, o senhor quer registrar o seu imóvel? Deixa eu registrar para o senhor, eu quero ganhar um dinheiro. Não. Você tem que equilibrar o seu lucro, que é legítimo, que não pode ser limitado, é inconstitucional qualquer forma de teto, mas você tem que conciliar o seu lucro legítimo, lícito, e não pode ser pouco até para você ter estímulo para explorar uma atividade com eficiência. As empresas que exploram rodovias, elas precisam ter um lucro muito bom até para ter incentivo, investimento, empregar, gerar tributação. Esse raciocínio, embora seja diferente dos institutos jurídicos, ele é semelhante aos cartórios. Foram privatizados, colocados para iniciativa privada por meio de concurso público, em que uma pessoa física arca com custos enormes e tem uma responsabilidade imensa, tem que ter o estímulo do lucro. Nós vivemos em um Estado liberal, não é ainda comunismo e socialismo. Por isso que aprovaram a Constituição Federal e fizeram um novo artigo 236 da Constituição Federal. Isso é lógico. Isso é uma coisa indutiva e dedutiva, né? Mas tudo bem. Fato é que você, registrador, eu quero lucro. Calma. A coisa não é tão simples quanto parece, embora seja maravilhoso, agradável, desafiador, maravilhoso, mas é foda. Tô brincando, vamos lá. Princípio da rogação ou da instância. A atividade registral, ela depende de provocação. Esse é o princípio da rogação da instância. Você tem que ser acionado para registrar. Você tem que ser acionado para averbar. Tem que ter um pedido do interessado para registrar uma doação, uma compra e venda, uma permuta, etc. Os atos de registro, no Brasil, dependem de ordem judicial, de requerimento do Ministério Público quando previsto em lei, e dependem também de requerimento verbal ou escrito do interessado. Não pode o registrador agir ex officio. O requerimento do interessado no registro de imóveis, ele pode ser verbal ou escrito. E tem que vir acompanhado do título no original. Maravilha? Todo título, ele deve ser prenotado. Todo título deve ser prenotado. Nós temos o caso, por exemplo, agora eu lembrei, da averbação e do cancelamento. A Lei 6.015, ela fala que a averbação e o cancelamento exigem um requerimento escrito. Se não for averbação e cancelamento, aí o requerimento pode ser escrito ou verbal, tá bom? Fato é
que todo título ele tem que ser prenotado, ele tem que ser protocolado. E não pode o registrador de imóveis recusar esse protocolo. Ainda que ele constate alguma pendência fiscal, ainda que ele constate algum vício na escritura pública, ele tem que de imediato, de primeiro, protocolar, prenotar, porque essa prenotação gera os direitos de prioridade quanto aos direitos reais imobiliários. O protocolo é obrigatório, a prenotação é obrigatória, ainda que ele perceba que há algum vício, não pagou um tributo. Porque quando ele é prenotado, protocolado, o título ele vai ser qualificado pelo registrador, o registrador vai dar uma resposta, e se o interessado não concordar com essa recusa, com essa resposta, o interessado ele pode suscitar dúvida. Ele pode começar a suscitação de dúvida perante o corregedor permanente. Por isso que é obrigatório o protocolo. Por isso que é obrigatório prenotar. A única exceção legal à obrigatoriedade de protocolar, de prenotar, é o artigo 12 da Lei de Registros Públicos 6.015 de 73. O artigo 12 estabelece que o interessado ele pode requerer de forma escrita, de forma expressa, que seja feita uma análise com base nos custos, nos emolumentos que serão pagos naquele título. Eu quero saber só quanto é que vai custar essa escritura pública para eu registrar. Faz um requerimento escrito expresso, não vai precisar receber protocolo nessa situação excepcionalíssima. E se não for essa situação, todo o resto depende de protocolo. Tudo bem? Tranquilo? O protocolo, a prenotação é importante porque gera aquela oponibilidade erga omnes. Porque gera direito de prioridade, o mais importante. Por isso que cada título recebe um número de ordem. Vamos supor, e isso infelizmente é comum, vem um sujeito e vende um imóvel para A e B, vendeu para duas pessoas. O cara praticou estelionato, foi extremamente desonesto. Vendeu um imóvel para A e para B. O primeiro que protocolar vai ter prioridade e vai poder registrar o seu imóvel. Mas o fulano comprou, o fulano vendeu para Beltrano um imóvel há 2 anos atrás. E não foi registrado, porque não tem prazo. Mas o ônus do registro, quando você não cumpre, gera consequências drásticas. 1 ano depois, ele vende o mesmo imóvel para outra pessoa. São 2 compradores, em datas diferentes, com escritura pública, ninguém registrou. Se esse último receber o imóvel e levar ao registro de imóveis primeiro, vai ser prenotado, vai ser protocolado, vai gerar prioridade e esse aqui vai ser o proprietário do imóvel. Esse primeiro lesado vai ter que entrar com uma ação por danos morais, vai ter que se resolver. Tudo bem? Tranquilo? A única exceção legal ridícula, com todo respeito ridícula, a essa prioridade, não precisa respeitar, a prioridade não é levada em conta no protocolo, é quando 2 escrituras são lavradas na mesma data, apresentadas no registro de imóveis no mesmo dia e que tenham a indicação de hora de lavratura. Nessa situação excepcionalíssima, que dificilmente acontece, prevista na Lei 6.015, terá prioridade a escritura pública do primeiro horário, a que primeiro foi lavrada. Só que ora os requisitos cumulativos para isso acontecer. 2 escrituras, na mesma data, apresentadas no registro de imóveis no mesmo dia e que tem a hora de lavratura. Aí não vai levar em conta a primeira que foi apresentada no dia, mas sim a hora de lavratura. Isso é muito difícil acontecer, tá bom? Se não é essa situação excepcional, nesse caso é a que primeiro recebeu o número de ordem no protocolo. Tudo bem? O protocolo ele produz efeitos por 30 dias, ok? Se dentro de 30 dias o interessado ele não supriu algum vício, não supriu alguma exigência do registrador de imóveis, cessam-se automaticamente os efeitos da prioridade, os efeitos do protocolo. Tudo bem? E dentro desses 30 dias tem que apresentar, o registrador ele deve qualificar e o apresentante tem que cumprir com seus requisitos, tá bom? Com as suas exigências. Esse prazo de 30 dias nós temos alguns prazos diferenciados, como no caso da regularização fundiária. Mas de acordo com a Lei de Registro Público, 6.015 de 73, em regra é
de 30 dias. E tem algumas normas específicas a depender do estado, do Código de Normas Extrajudicial de cada estado. Tudo bem? Em caso de suscitação de dúvida, apresentei o título, o registrador de imóveis qualificou, tudo dentro dos 30 dias, qualificou, e ele fez uma nota devolutiva, ele fez exigências. O interessado ele pode suscitar dúvida. Se ele suscitar dúvida, isso gera a prorrogação dos 30 dias. Estende, amplia esse prazo decorrente da prenotação, mas de forma indeterminada até quando, professor? Até a dúvida ser definitivamente julgada. Tudo bem? Tranquilo? O princípio da rogação ou da instância, ele tem exceções, ou seja, há algumas situações em que o registrador de imóveis ele pode sim agir ex officio. Por exemplo, averbar o nome dos logradouros públicos decretados pelo poder público, que é o exemplo mais citado, que nem cai mais em prova porque já é muito batido. Nessa hipótese, o registrador de imóveis pode fazer essa averbação ex officio, sem provocação, sendo a primeira exceção do princípio da rogação e da instância. E nós temos também as hipóteses de retificação, de registro ou de averbação, previstas no artigo 213, inciso 1º da Lei 6.015 de 73. Ali nós temos um rol de situações em que o registrador de imóveis pode agir ex officio, sendo também mais um exemplo de exceção ao princípio da rogação ou da instância. Meus amigos, eu encerro em razão do tempo. Foi mais uma vez um grande privilégio, uma grande honra. Espero ter contribuído de alguma forma com esse tema tão rico, tão importante e tão fundamental. Os cartórios extrajudiciais são instituições, instâncias locais, hoje no Brasil, sinônimos de eficiência, de desburocratização, de combate à corrupção, de combate à lavagem de capitais, de combate à sonegação, são sinônimo também de arrecadação de tributos para o Estado com custo zero para o poder público. Custo zero. Muito valorizados em países de primeiro mundo. Basta vocês irem para a Espanha, irem para Portugal, irem para a Alemanha, irem para a Hungria. Nós temos vários países desenvolvidos em que os cartórios são extremamente valorizados, exatamente porque prestam um serviço público duramente fiscalizado, sério, com eficiência, com agilidade, garantindo segurança jurídica. E de acordo com o Banco Mundial, as nossas taxas de cartório no Brasil, os emolumentos, estão entre os mais baixos e baratos, de acordo com o relatório do Banco Mundial. Ah, mas é caríssimo. Calma, não fica escutando alguns políticos que não têm conhecimento de causa. Escute pessoal técnico que entende sobre direito notarial e registral. Nós temos levantamentos estatísticos sérios da eficiência e agilidade dos cartórios. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, foco, força e fé.